Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Aquele fraterno abraço para todos os nossos queridos amigos e telespectadores, esses amigos que nós vamos conquistando cada dia, principalmente também com o advento do Vida Inteligente Interativo, todos os dias, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br, onde a gente coloca assuntos do cotidiano e onde todos são mestres de todos. Isso é que é bacana. Ou então somos todos aprendizes, né? Trocando ideias e conhecimento e crescendo cada dia mais. Isso que é muito importante. Então hoje, quando eu me propus, há um tempo atrás, no programa Vida Inteligente Interativo, eu apresentei um programa sob o título Adote um Humano. Então, enquanto eu avisei no Facebook essas coisas, ficou tudo tranquilo. No dia seguinte, no dia de fazer o programa, quando eu dei a minha ideia, o meu ponto de vista, que eu sempre falo por mim, apenas por mim, né? por ninguém, mais ninguém, eu falei sobre o que eu pensava sobre essa relação do ser humano com o mundo animal. Então, muitas vezes, as pessoas dão muita atenção para animais em detrimento às pessoas. Isso de uma forma generalizada. E algumas pessoas que têm animais em casa, tudo, como todo ser humano, ele já tem uma autodefesa assim, ele não quer nem saber o que está acontecendo. Já imediatamente ele coloca suas armas para fora e fala, pera, deixa eu ver o que ele vai completar agora. Então, houve a princípio uma interpretação errônea do que eu quis dizer, né? E, de qualquer forma, foi um bom programa, as pessoas entenderam o sentido que eu quis abordar as coisas. E eu tinha prometido naquele programa que um dia eu chamaria o Jorge Antônio Ouro para que a gente abordasse esse tema do reino animal, o reino hominal, essa relação do ser humano com o animal, de uma forma sob um outro ponto de vista, um ponto de vista mais iniciático, mais exotérico. Então, isso que nós vamos fazer nessa noite, aqui com meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está, Jorge? Tudo bom? Estou bem, tudo tranquilo. Isso que eu... A melhor coisa do mundo é exatamente isso. Você perguntar para o irmão teu, como é que você está? Eu estou bem. Está tudo tranquilo. É ou não é? Claro, a gente sempre está bem. Então, e se a gente está bem, todo mundo que está ao nosso redor está bem e um pouco do todo está bem também. Que às vezes a pessoa confunde o estar bem com a vida estar bem. A vida pode estar bem, a vida é a vida, ela foi feita para ser resolvida, equacionada. Aí, só que daí a vida te pertence, né? Você não é você que pertence à vida, a vida pertence a você. Isso. Então você sempre está bem, vivendo a vida da forma como é possível ser vivida. Então, isso que é bacana. É isso que a gente sempre fomenta aqui, isso que a gente sempre passa. Tem força e determinação. É isso aí. Algum recado hoje, antes da gente entrar só um grande fraterno abraço a todos, sempre é muito bom estar aqui, né? Faz falta e chamando a atenção aqui, puxa, que bacana isso. Hoje, daqui a pouco vocês vão ver, ou ao final, hoje nós inserimos mais pessoas que nós estamos dando apoio publicitário. Nós estamos dando uma coisa inédita na televisão, sei lá de quando, nós estamos dando apoio publicitário. Inserimos mais pessoas hoje, cerca de 10 aí, são 10 empresas, né? 10 profissionais liberais, 10 empresas até tem isso. Isso é muito bacana. E ao mesmo tempo também felizes por poder ter notícias, né? E vamos esperar notícias melhores, da veiculação do programa Vida Inteligente em 2 canais, um canal aberto e outro fechado lá no Mato Grosso, né? Em Cuiabá, Várzea Grande. Iniciativa do irmão Márcio Cambaúba e do Genilton. Do Genilton e do o outro irmão, puxa vida, não pode me fugir o nome agora. Pedro? Não. Caramba. Começa com D o nome dele. Mas tá bom. Já está mentalizado, eu vou lembrar aqui. O fráter ali tudo bem. E isso está progredindo, está indo bem, um programa transmitido todos os dias na TV Assembleia e no canal aberto, ao meio-dia, de segunda a sábado. Isso é muito bacana, né? É legal. Uma dose maciça de vida inteligente. Uma vez cada 15 dias, ainda todos os dias o pessoal tem que ter. E é engraçado porque, como é no horário do almoço,
Então, aí o foco da pessoa, se você estiver ouvindo almoçando, então o foco está na manutenção da vida. Então, tem o físico, né, É uma a série de respiração. coisas, sim. Então, você está produzindo o vaiu, bílis, flema, aquela coisa toda. E aí, o que está sendo ouvido no momento da alimentação, ele entra direto. Tá? Nacra. Por isso que tem uma estratégia que as pessoas, assim, historicamente, né, se usa nas grandes negociações, nunca discutir negócio durante o almoço. Se for discutir, almoce antes e durante o almoço você só fala, bebe e fala, toma água e fala. Daí você tem uma plateia desguarnecida para as tuas ideias. Tá vendo? Isso que é bacana, olha. Isso serve mais um aprendizado aí. É. Bom, Por isso, Jorge, muita atenção com o que você está ouvindo na hora que você está almoçando. com certeza. E por isso o desaconselhado, né, é desaconselhado você deitar ouvindo a mídia de maneira geral, ou essas notícias onde eles exploram muito, Porque já vai vulgarizam a direto pro morte. subconsciente, né? Perfeitamente. Nossa. Aí você está almoçando e se divertindo e tal, está no horário de lazer ou qualquer coisa que seja, e aquilo você pensa que não está processando, mas o áudio ele vai se transformar em imagem, né? Essas imagens estão entrando e vão ficar retidas, sabe? Fazer o seu trabalho, na maior parte das vezes, trabalho danoso. Né? Bacana. E para finalizar, antes da gente entrar no texto, que as ideias vão vindo na cabeça, mais uma vez agradecer ao Bruno, né? Bruno Rivetti, lá de São Paulo, que ele está transformando as fitas que eu ganhei, aqueles 40 videocassetes. É um trabalho enorme, por quê? Porque nós pensávamos que as fitas cassete, as fitas de videocassete, VHS? VHS, Ah, eram fitas de meia hora, são fitas de 2 horas e meia duas. cada uma. Para você capturar aquilo lá, porque leva o É um mesmo tempo para trabalho. capturar, depois para você converter, e depois para você colocar em DVD. Então, um trabalho, olha, delicadíssimo, difícil, até está passando um pouquinho além do tempo que a gente havia proposto, mas o que é esse tempo perante o sempre, né? Mas E esse empenho dele é louvável. E veja como acontecem muito. as coisas, né? Encontramos, lembra como é que foi hoje? Parece que encontramos o jovem dentro do metrô com a gente ali, sentou com a gente, conversamos e olha só como a lei trabalha, né? Como a lei trabalha. Está aí um E é belo muito colaborador importante aqui. porque você está resgatando, porque no VHS, assim, o destino, com o tempo, o lixo se perde, né? Sim, se perde. É Aquilo porque lá o celulose ele vai perdendo aí aquela película de prata que é o que dá a imagem. Da mesma forma que o DVD também perde. Sim, mas só que o tempo de um para o outro Isso. é Agora, considerável, dentro né? da rede, por exemplo, aí pereniza, porque não tem tempo de Exatamente, mas é degradar dentro da rede. exatamente, é que você está sendo digitalizado, convertido e disponibilizado. Exatamente, exatamente. Entende? E aí não Então se pronto, perde mais. tá aí, ótimo. E se resgata o que foi falado, e quem está falando ali é do Antônio Carvalho, né? Antônio Carvalho e Ademar Ramos. Então, ele está dando de si, dando sua opinião, compartilhando, mostrando a impressão que tem das coisas, como a gente faz, né? Cada um ouve o que quer, aproveita o que quer, Isso. entende se quer, aceita se quer, e aí assim E eu quero repetir aqui, no Vida Inteligente, aqui no nosso programa de televisão, que o outro foi interativo, eu fiz um com o Jorge, o mais recente que nós fizemos juntos, e eu fiz questão de enaltecer lá, de que não existe, porque já alguém comentou, né? Porque o Antônio falou isso, o Antônio Carvalho falou isso, o Jorge fala diferente, o professor falou isso. Gente, cada um tem a sua forma de falar, cada um tem um pedaço da sua verdade, então isso, por favor, absorvam, não façam comparações entre também os três aquilo seres. que a gente conversou lá também Foi. a gente falar aqui É interessante a gente falar aqui, porque é outro tipo de público, né? Porque não tem sentido você vir em algum lugar e você falar tudo que você acha que sabe para causar aquele impacto. Exato, Não. Você exato. tem que falar assim, o que é necessário. Só o que é necessário. E além de falar só o que é necessário, ainda você adequar o código de linguagem para que realmente seja efetivo esse compartilhamento, porque senão não tem sentido nenhum. Né? E aí, então, o que é necessário e o código de linguagem, ele tem que ser moldado, ele tem que ser flexível e adaptado a quem está se dirigindo, ao público-alvo, ao que está formado nesse momento. Então, você sabe qual é que é o nível de detalhamento que você tem que conversar. Porque, assim, você vai numa escola, assim, nós somos a escola, né? O mestre chega para ensinar na escola. Todo mundo meio analfabeto com relação aos conhecimentos universais.
né? E aí vem e começa a falar em sânscrito, sabe, em agartino, o que seja, não tem sentido nenhum, não. Tem que senta, canta uma música, assim, uma cantiga de roda que as crianças entendam, estabelece uma empatia, um caminho, um canal de comunicação, um código de linguagem, e aí então começa, sabe, do início. E depois, com o tempo, faz como a gente tem conversado aqui, vai tirando as cascas da cebola. A gente sempre usa a analogia da casca da cebola, não só por conta das cascas, mas porque às vezes chora, é doído. Então, o quebrar o conhecimento, o transformar o conhecimento de cada um, o desacreditar crenças antigas, é doído em cada um, né? Por quê? Porque quando você desacredita uma crença antiga, essa crença antiga, ela deixa de existir e ela em si passa por um processo de sublimação ou de morte, que se queira, né? E ela vai lutar até o máximo para se manter viva. Por quê? Porque é o impulso básico dela e de qualquer elemental. Então, você mudar uma crença assim, que vem de berço, porque a minha família é isso, não sei o que e tal, e se pegar e incutir uma nova maneira de ver a vida, que na verdade é só a maneira própria de cada um, e ver a vida como ela é, há uma resistência. Essa resistência é o quê? É a crença que não quer deixar de existir. É como qualquer religião antiga, qualquer divindade forjada, né? Deve fazer o possível para se manter viva, ou pelo amor inconsciente, ou pela prática do ódio, né? Que aí vai se perenizar. Então, isso é bacana o que ele falou. Então, é interessante isso. Então, Antônio de Carvalho, um grande ser, fez o seu trabalho bonito, deixou um legado bonito. Adhemar Ramos também a mesma coisa. Todos têm o seu valor, todos trabalhando pela mesma causa com a sua própria linguagem. Cada um é parte de uma mesma parte. Isso, cada um faz o possível como discípulo. Então, por favor, sem comparações. Isso que eu peço para vocês, né? Até porque até Blavatsky falou, há de vir um discípulo, se a pessoa quer um discípulo, né? Mais preparado que continuará de onde eu parei. Então, sempre, né? Sempre alguém continua. O professor Henrique de Souza, né? Ele sempre dizia, não somos os primeiros, nem seremos os últimos. É uma cadeia que se perde, né, no tempo quando inicia a matéria e se perde no tempo até que se fine a matéria. Não tem... Aí você achar que sabe mais ou não sei o quê, ou sabe menos ou não sei o quê, as coisas assim, isso é bobagem, isso é só artifício da mente concreta. Olha, eu acho bacana, estamos até dando uma introdução maior, mas tudo o que a gente fala é necessário ser falado. E eu acho bacana, eu tenho um programa onde a transparência seja 100%. Transparência acima de 100% não existe, né? Porque aqui, é ou não é? Aqui tem isso aqui, a gente esclarece tudo, a gente fala o que a gente tem que falar, e é isso realmente, é assim que a gente tenta contagiar com isso que a gente... Porque aqui a gente não encena, isso aqui é ao vivo, não tem conversa, não tem nada escrito, não tem nada preparado. Não tem edição. Não tem edição, não tem coisa... O que está falado aqui está falado e pronto, tá no éter aqui. Então isso que é bacana e obrigado por fazerem parte disso, né? E porque a gente vem para conversar, a gente tem vindo para conversar nesse tempo, sem nenhuma pretensão, né? De jeito nenhum. Você nunca quis ser nenhuma divindade. Falou, a gente vem, se diverte no bom sentido, a gente gosta de interagir isso aqui, né? Depois do programa, as opiniões das pessoas, o nosso interativo, o Facebook, o chat no programa. Nossa, isso aí é um mosaico do novo ciclo, realmente. É um mundo que a gente gostaria, estamos fazendo ele da nossa forma. Jorge, eu fiz uma chamada no Vida Inteligente, na mala direta do Vida Inteligente, que também chocou. Mas eu não tenho intenção nenhuma de chocar, coisa nenhuma. Eu não cheguei a ver. Eu sei que você não chegou a ver. Então, dizia ali, e eu vou buscar as fontes todas aqui, eu dizia ali que o reino animal, por ser um reino inferior ao hominal, certo? Os animais convivendo dentro de casa, na nossa cama, sentada na cadeirinha na nossa mesa, tudo isso aqui, por serem um reino inferior, eles sugariam a energia humana. Isso aí é uma coisa. Por outro lado, na mesma chamada do programa,
que eu disse, alguém já pegou, leu as primeiras linhas, já aquele choque danado, né? O grego danado, não sei o quê. É porque quem reage é o amor, a emoção que cada um tem em relação a um animal específico. Daí é aquilo que a gente conversou agora há pouquinho. Sim. A reação é E eu não preciso ler, não preciso ouvir, eu sinto, né? Eu sinto, eu estou ligado naquilo, fui eu que redigi aquilo, eu mandei para as pessoas, então volta tudo. E eu somatizo tudo. Complementei com uma coisa que você que vai responder, eu sou apresentador aqui. Blavatsky, na casa dela, ela tinha uma bicharada empalhada, uma bicharada empalhada que você não faz ideia. Então, senhor Eustáquio, como o senhor fala aquilo no princípio e depois Madame Blavatsky tinha tudo isso aqui, até tinha, não sei se era um papagaio, o que era lá, era o de estimação que era o que ela tinha. Então, qual é essa relação, Jorge? Vamos falar dos dois reinos aí para a gente entrar e tentar dirimir o meu karma que eu espalhei por aí. A ira das pessoas quando eu fui abordar os bichinhos aí, que nos dão um apego incrível, que quando eles vão embora nos dão uma saudade incrível, falta pedaço da gente. Eu tive animais, eu tive cachorro, eu tive papagaio, o meu papagaio morreu de saudade porque eu deixei ele no lugar e fui embora, ele morreu de saudade, ele tem essa ligação, tem alguma coisa, e é isso que nós pretendemos esclarecer hoje. Pode falar, senhor Jorge. Então tem uma frase, eu não sei qual é que é o autor, diz, quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos animais, isso alguma aí, coisa exatamente. assim, né? Então quem falou isso, a gente tem que relevar e tem que desculpar, porque é baseado numa ignorância assim tão grande, né, de qualquer princípio evolucional, assim, é baseado num desconhecimento assim tão grotesco, né, que tem que se compadecer da criatura que falou, porque nela tem aquela crença, né? É impossível que daí alguém vá de sã consciência dizer que por conta do ser humano ser uma unidade evolucional complexa e inesperada, então prefere conviver com os animais ou vai dedicar mais amor ou mais afeição ao animal do que a qualquer um ser humano. Não existe isso. Então isso aí não pode sequer passar pela cabeça de qualquer pessoa que pense que está começando um caminho de iniciação. Não pode ser. Acontece assim. Para se entender completamente o que são os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal e para frente, né? Então, teria que se seguir o conhecimento, o ensino, no mínimo básico do que seria a antropogênese, né? Para você acompanhar o caminho da mônada, para você ver os Apesar de nós já falamos disso tudo, inclusive fizemos sobre os... É que como alguém pode estar vendo... só para dizer que está disponível os programas anteriores. Né, sobre rondas, cadeias... Exatamente. Então é necessário, para compreender essa questão dos animais, ter um conhecimento básico de antropogênese e cosmogênese, aí você consegue conceber em que momento a gente está, né? Uma coisa que é muito importante a gente relembrar é que o momento existencial que nós vivemos hoje, a gente até está conversando aqui agora há pouquinho antes com o Silvio, né? Quando a gente está se preparando para começar o programa. Hoje ele está no comando ali, ó. Um dia o Silvio tem que aparecer, senão ele é igual o espírito, né? Todo mundo sabe que ele existe, mas ele já apareceu nas fotografias, o Silvio. É aquele alto demais e corta a cabeça, então não adianta. E o Silvio é mais quieto porque, como é muito alto, lá em cima o oxigênio é rarefeito, ele economiza. É isso aí. Então, que a evolução, no momento atual, ela se processa em várias ondas, vários círculos, né? Assim, são várias rodas girando ao mesmo tempo. E a gente sempre tende a ver do ponto de vista de ser humano, ou, na maior parte das vezes ainda, do ponto de vista da minha individualidade. Então, eu vejo o mundo de determinada maneira e todo mundo gira em função de mim. Então, o que eu acho, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu tenho medo, é a minha opinião, é o meu conceito, é o meu aprendizado, sempre é o meu. Você se coloca assim, é como se não existisse nada, nenhum referencial no universo, e você que é o foco. Então você perde completamente a perspectiva real das coisas, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, então que está evoluindo ao mesmo tempo, todos os reinos, todos os planos que você está inserido, que é um processo que começa, a gente está no meio e vai em frente.
Quer essa dizer, uma coisa que você falou compreensão. importante, todos os reinos eles continuam em evolução, Perfeitamente, mineral, vegetal, perfeitamente. animal ou minal. Não, e não só, e os que nos antecederam, Sim, né, então Agnisvata, Barishad, Suras, né, então, são as hierarquias que deram gênese à forma e compleição atual da hierarquia Jiva, eles ainda continuam evoluindo. Então, fala assim, os Pitris Barishads, que nos antecederam na ronda anterior, né? Então, são seres de alta hierarquia, não são seres de alta hierarquia, são seres mais antigos, né, que agora continuam evoluindo, tentando adquirir um outro estado de consciência. Assim vale para Agnisvatos, para Sura, para todo mundo. as novas descobertas, digamos assim, da ciência nesses reinos vegetal, mineral, animal, seriam, na verdade, descobrir a evolução dessas espécies, vamos dizer assim, ou não? Ou não? Não, porque a ciência ela sempre vai esbarrar no que se pode dizer no cartesianismo, que Isso você tem é. que medir, contar, sabe? Você tem que para aceitar que aquilo é válido. E aí chega assim a fronteira onde é que eles botam a palavra quântica, a física quântica, a matemática quântica, a Que eles química nem. quântica. Quer dizer assim, na verdade é um reconhecimento que tem alguma coisa além daquilo que eu tenho Exatamente, isso. na minha proveta, né? Que assim que eu Então tenho é melhor na eu minha falar de uma forma bancada. bonita do que explicar aquele negócio, não é? Perfeitamente. E aí, se você procurar explicar o mundo a partir do ponto de vista da ciência somente, aí a palavra que mais vai aparecer é inexplicável, impossível, improvável, né? Porque É. aí você, não, fala assim, o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos, né? Segundo a tradição científica, né? Bom, se apareceu há 50 mil e a gente tem uma história de, vamos supor, de 3 mil para cá, né? 3 mil de 50 é 6%. Então, nesses 3 mil anos, o ser humano devia ter se transformado fisicamente 6%. Então, hoje já não teria mais ou menos a compleição. Então, a matemática não bate. Aí encontra uma construção qualquer e vai fazer uma datação ali, daí tem Carbono, 14, essas qualquer coisas? que seja. Daí, como não tem explicação dentro dessa lógica, essa pseudológica construída, aí então se atribui a alguém de fora, aí vem os extraterrestres na Isso, história, não sei quando o não tem quê e explicação, tal. você inventa uma. Na verdade é só isso, é porque o Ocidente, ele acha que ele foi parido assim, como se diz assim, por uma trepadeira, uma planta pariu o Ocidente inteiro. O Ocidente esquece que ele é derivado do Oriente, em tudo, né? Do ponto de vista de conhecimento, de gênese, de caminho, né? de movimento do itinerário, que chama itinerário de yoga, itinerário, então, tudo, se a gente entendesse e aceitasse daí a antiguidade da raça ária, depois aí da Atlântida, Lemúria, então você começaria a ver que você tem uma história, você tem uma tradição nesse globo que está habitando por determinado tempo, e a coisa ficaria muito mais simples. Agora, da maneira como é concebido, né? Hoje, o Ocidente, que é quem domina a tônica social no mundo hoje, por conta da questão beligerante e mídias, coisas assim, como se a gente vivesse num mundo de órfãos, né? Assim, não sabe nem da onde, nem para onde, e se tenta explicar a gênese humana baseado nas religiões, e cada religião fala de maneira Cada diferente, que vez mais se convenceu. distanciando da verdade. Nossa, um negócio assim completamente inexplicável, né? E aí chega aquele momento, não funciona nada, mas é a minha fé que é assim, e Deus disse e está pronto, está acabado. Aí encerra a conversa. Bom, então, vamos falar de momento evolucional, para não nominar, para não a gente tentar mais ou menos explicar o que É. está acontecendo. Então, teve um determinado momento evolucional em que todos os seres que existiam, as consciências que existiam em evolução, eram as consciências do que hoje a gente chama de mineral. Era sem conta, tá? No final desse momento evolucional, onde só existia o mineral, não tinha outro reino, só existia o mineral, se criou, a gente já citou aqui, uma consciência primordial, assim, um resultado evolucional, um Buda, vou usar esse termo, né? Se criou uma hierarquia, né? E o resíduo evolucional, que é assim, aquilo que ainda precisava evoluir, que não acompanhou a evolução, ele permanece para dar sustentáculo para o seguinte, né? Aí vem o reino vegetal. Toda a inteligência do que foi gerado no reino mineral, ela passa a estar embutida no reino vegetal.
todas as consciências mais especializadas, as hierarquias operacionais do reino mineral, passam a dar sustentáculo, né, ao reino vegetal. Então, a estrutura do vegetal baseada no mineral, o que alimenta o vegetal é baseado no mineral, e o vegetal está assentado fisicamente no mineral, e dali se alimenta. Então, é um reino que já existiu, onde ficou uma turma que ainda está em evolução, que é isso que a gente conceitou como mineral hoje, foi dar sustentáculo, né, ao reino, vegetal. Isso mesmo. Reino vegetal, a mesma coisa. Era sem conta, se desenvolvendo em todas as suas variantes. É como tem hoje, assim, o mineral. O mineral vai da pedra bruta ao diamante, à pedra preciosa. Todas essas variantes são o quê? São diferenciações de consciências, como se fossem raças diferentes dentro daquele mundo onde só existia o reino mineral. E dessa existência do reino mineral, que vem para a gente a tradição até hoje, da pedra mágica, da pedra falante, né, e das pedras que são adoradas como divindade, esse tipo de coisa assim, né? Até onde tem na maçonaria a pedra cúbica, assim, é uma simbologia, né? Daí do quarto reino, que é o mineral, onde se assenta o cúbico, por causa que é 4, a gente está no quarto sistema evolucional, por isso que o quarto, o grande arquiteto se assenta na pedra cúbica. A filosofal também faria parte da... A filosofal já é a contraparte, seria o espírito ela é o complemento da pedra cúbica, as duas em conjunto, daí chega ao próximo sistema. Então, chegou no tempo da existência do animal? do ciclo do vegetal, a mesma coisa. Era sem conta, gerou um Buda, né? Gerou um ser que é o resultado evolucional de todo aquele gênero. Então, é como se assim, todos os minerais têm um rei, né? Todos os vegetais têm um rei, fora os elementais, as coisas que os animam, né? E aí passa para o reino seguinte, que é o animal. A mesma coisa. Então, o mineral, né, ele vai servir para manter vivo o vegetal, e o vegetal daí tem toda uma inteligência. O tempo de formação desses reinos todos é igual ou não? Não. Não? Não. Assim, o mais apropriado para se tentar definir o tempo de um reino, de um período evolucional desse, a gente pode dizer, era sem conta. Tá. Eras, né? Sim, né? Não dá para contar em anos solares, né? Aí, quando chega na vez do reino animal, né, a mesma coisa. Então, aí, o animal, ele tem em si o mineral, que é o sistema ósseo, tem em si o vegetal, que é o sistema o neurovegetativo, né? E tanto o vegetal quanto o animal mantém, tanto o mineral quanto o vegetal, mantém a vida do animal, né? Não tinha isso do animal se alimentar do outro. Tanto é que isso aqui que ele está falando, o Jorge está falando, você faz exames clínicos e você vê que isso aqui não tem nada de chegou no hominal, daí você tem todo o reino mineral, porque você vê assim, o cálcio, o ferro, o fósforo, o magnésio, exatamente, isso que eu queria mantém chegar. a vida, e quando falta cálcio, você tem que tomar um complemento. O que é o cálcio? É aquela inteligência do reino mineral que mantém a tua vida. Né? Aí, a inteligência do reino vegetal está no teu sistema linfático, está no neurônio vegetativo, está no simpático, parasimpático, no fluxo e refluxo. Exatamente. Aí o animal, o sistema circulatório, o sangue, tá? Então, cada um reino veio e contribuiu para formar o seguinte, e no seguinte habita. Só que o que habita em mim? Em mim habita aquela parte do reino animal que foi vitoriosa, assim, que evoluiu. Em mim habita aquela parte do reino vegetal que foi vitoriosa, que evoluiu e me mantém. E em mim habita aquela parte do reino mineral que foi vitoriosa e evoluiu e faz parte da minha formação. Então, o que é o ser humano hoje? Ele é um conglomerado de todas as inteligências específicas, né, que resultaram da evolução dos 3 reinos anteriores. No caso do animal especificamente, a mesma coisa. Então, aí vem as lendas dos animais sagrados, animais falantes, as coisas assim, daí, por assim, na Índia. Antigamente todas as grandes civilizações que nos precederam tinham animais, adoravam os egípcios, os gatos, é por conta disso. Então você tem a hierarquia, né, formada, você tem as consciências formadas, e o que a gente vê, isso que é muito importante, o que a gente vê hoje e a gente considera como mineral, vegetal e o animal,
são os resíduos evolucionais dessas cadeias que nos antecederam, desses momentos evolucionais que nos antecederam. Aí chega a hora do hominal, a mesma coisa, vai chegar mais para frente, a forma do hominal que vai persistir é aqueles que não acompanharam o processo daí dos momentos que vão seguir. E o que acontece? Então, várias tradições têm o animal sagrado, quase todas elas, né? O crocodilo, a águia. Nossa, na Índia, o macaco, a vaca. a E a vaca é o coisa muito interessante. elefante, E a vaca. as serpentes. Sim, a serpente de Naga, né? De Isso, sabedorias, puxa, onde Sri exatamente. Nagar, senhores da sabedoria, né? Na Índia. Então, a vaca ela é tida como animal sagrado na Índia porque se acredita que daí quando a hierarquia dos rebeldes cósmicos ela se projeta na Terra, por conta dessa projeção, desse não cósmico, né, ela vai ter que experienciar a vida em várias formas, né, até ter o direito de nascer em forma humana. E o direito de nascer em forma humana só vem depois de 91 existências, né? Então, o 91 é que aquele rebelde vai nascer como ser humano. Só que a de número 90 é a vaca. Então, sempre na Índia, né? A vaca é tida como sagrada porque eles Ela acreditam antecede uma possível elas humanização, acreditam que ali, não a vaca em si, mas existe um ser ali que que vai se está humanizar. resgatando alguma coisa em termos de karma, que daí a próxima encarnação dele é o direito de existir enquanto ser humano. Por isso que é tido como animal sagrado. E essas tradições todas aí tem o boi Apis no Egito, e aí daí... Isso, por aí vai. e daí aí Mas vai. tá, mas e aí? Agora vamos procurar essa Então, associação sim, aqui. aí o animal, né, hoje, então assim, na medida em que vai evoluindo esse tempo em que a evolução vai se processando, ela tende à individualização. Então, se você pegar hoje, em termos de reino mineral, é quase uma única unidade existencial, é quase todo o reino mineral ligado a uma única hierarquia, a um único ser, né, que seria o Buda do reino mineral. Quando você daí parte para o reino vegetal, então já tem algumas diferenciações, tem conjuntos de alma, ou almas grupos, se queira dizer, né? Isso, alma grupo. Mas daí alma grupo às vezes nem está por espécie no reino vegetal, está por similaridade, né? Quando você vai para o animal, aí já é mais simples. Peraí, vamos voltar. Alma me soa esquisito, alma em vegetal ou mineral? Como é que é isso aí? Porque a alma a gente antropomorfiza, humaniza a alma, né? A gente tem essa consciência de alma como humano. Não, mas alma Como é que a gente pode entender a alma de mineral e de mas é vegetal? que a alma em si é ânima, Sim, né? É ânima, aquilo que sim. mantém a vida. A pedra é viva, o vegetal é vivo, o animal é vivo e o ser humano também. A ânima, né, o que dá, se diz assim, que a ânima do mineral, vegetal e animal vem da terra, e a ânima do aminal vem do cosmos, vem do céu. Entende? Porque daí a alma humana, ela é uma ânima, porque ela é o vital, né? E o vital assim, o físico e vital é mantido entrelaçado com a astral e com a mente concreta. Sim. O que diferencia o ser humano, o que fez a individualização do ser humano na época da Lemúria, né, é o arrancar eu sou a individualidade. Até então, até na Lemúria, né, até ter essa diferenciação, a própria raça lemuriana, ela agia como se fosse uma única alma, era como se fosse uma comunidade de formiga, um único pensamento, um único conhecimento, e agindo dentro de um... Porque você vê isso que você está falando, é possível a gente ver, porque é uma uniformização, né? Existe uma hierarquia dentro desses reinos todos. Você percebe? Existe uma inteligência naquilo lá. Sim, o conceito que mais dá Dá o conceito dessa alma grupal É visível. o formigueiro. Formigueiro. Então, uma formiga ela que... não tem uma individualidade. Não. Ela é o que é, ela nasceu para fazer aquilo, se ela é cortadora ou carregadeira, né? Incrível, Ou guerreira, ou que vai cuidar do mel, ou se ela é rainha, ela faz o que faz durante a existência, né? E termina o ciclo de vida para o formigueiro não faz diferença nenhuma. Não. Isso é alma grupo, né? Aí no conjunto de seres formigueiro, né? Juntado com todos eles, então a formiga, ela com o formigueiro, com todos os formigueiros, ela é um.
entende? E aí o ser humano era dessa maneira na raça, na lemuriana. E na medida que vai evoluindo, tende a se diferenciar. Então, a animal, quer dizer, o que anima o reino mineral, né, é uma alma grupo, porque é algo que faz com que o mineral evolua. Só que o tempo de evolução do mineral não se compara com o tempo de evolução do animal, do vegetal e Então do tá, e mineral. aí nós chegamos também, toda a cadeia de animais do reino animal é alma-grupo também ou não? Sim, Vamos, já que nós estamos sim, falando de sim. alma-grupo, Sim, tudo. só te dar só uma última frase com Ok. relação ao mineral. Um corpo, né, mineral em evolução é esse que a gente habita, que a gente chama de planeta. Uhum, tá. Tá? E aí tem mais. É como se fosse assim uma grande flor, né? Então, os outros corpos que fazem parte do sistema solar, todos eles são um só ligados ao Sol. Entende? Também é um corpo mineral, uma consciência repartida em 7 partes, cada parte é um planeta que evolui o mineral. Nesse mineral que está evoluindo, tem várias consciências, várias almas vegetal. Nesse mineral que está evoluindo, eu tenho N conjuntos, N almas mineral e individualidade hominal. Tá? Tá. Bom, aí então o animal, conjuntos de seres são grupos independentes, né? E aí, quanto menos evoluído é o animal, maior é a quantidade de seres na alma grupo. Então, assim, insetos, a gente pode dizer assim, todos em uma única, né? Golfinho, pequena quantidade de elementos formando uma, entende? Um animal selvagem, todos os animais Ah, então selvagens peraí, peraí, formando peraí. Então uma. são golfinhos, por exemplo, são almas grupo mais diferenciadas. Não é Não, uma não alma é, grupo não, só. não é um. Todos eles são Todos eles só. são um? Então não Sim, só entendi. Como é que, que é só que isso? a quantidade, a especificidade é menor. Você entende? Então, assim, quanto mais especializado é o animal, quanto mais ele se aproxima do reino seguinte, Sim, menor é o grupo. entendo. Entende? Então, Entendi. assim, Ok. o cão selvagem como um todo, ele é uma alma. Independente se o cão selvagem está no Amazonas ou está lá na Sim, Mongólia, isso ele sim. é uma. Aí o cão doméstico, né? O pastor é uma, o outro é uma. Ficou Você claro. entende? E quanto mais se aproxima da convivência com o ser humano, mais ele tende a arrumar a individualidade. Até porque, assim, da mesma forma que a gente tem a hierarquia Sura, Gnisvata e Barishad, que são tidos como divindades para nós, da hierarquia Jiva, né, dos seres humanos, para o animal vegetal e mineral, o Jiva é a divindade. Então, nós enxergamos uma divindade que regeu esse momento evolucional. Eles enxergam uma que está regendo esse momento evolucional. Então, a gente deveria tratá-los, agir como divindade e tratar o animal, vegetal e mineral como divindade. Só que a gente trata assim, sabe como? Por conta da inconsciência da hierarquia que a gente está agora. Agora, no próximo sistema, no próximo momento evolucional, vamos chamar de momento evolucional, o ser humano, né, vai ser para esses três a mesma coisa que o Barishad foi para a gente agora, quer dizer, uma hierarquia que ajuda a dar forma, inclusive, para a existência. Já que você está falando, já que nós estamos falando de alma aqui, só Uhum. para. Já vamos entrar lá. Ninguém não Sim, se sim. preocupem, não. É. O ser humano já foi alma grupo? Bom, boa pergunta. É assim, o ser humano, a mônada, A mônada. que eu, você, quer dizer, pode ser que a gente seja eu, né? Mas a mônada, nesse momento evolucional, ela interagir enquanto jiva, ela nascer como ser humano, ela teve experiência nos outros reinos, sem dúvida nenhuma, obrigatoriamente. E tem mais. Se diz que a gente tem que ter respeito pelos reinos que estão evoluindo em paralelo conosco, que é o mineral, o vegetal e o animal, porque não há uma dissociação dos reinos. Não, Todos não há eles mesmo. estão entrelaçados com o ser humano, Interligados, é. não só na questão da possibilidade de manter o conceito de vida, mas também da parte invisível, né? Então, se diz que muito do que forma a alma grupo, isso é uma coisa muito interessante, muito do que forma a alma grupo dos animais, né? São aquelas criações astrais dos seres humanos tão densas, quer dizer assim, aquelas tendências negativas tão assim contrárias à evolução, que não teria o direito de nascer vinculado a um ser humano, então nascem vinculados aos animais. Então é como se Puxa.
Como se assim, os deslizes evolucionários da humanidade, né, as ações de Adharma em todos esses anos em que existe a humanidade, né, essas formas criadas, que é o que a gente tem conversado exaustivamente aqui, esses elementares entrelaçados, esses seres, né, e que, uma vez criados, eles têm que ser dados à existência, eles têm que ser alimentados, sublimados, só que, assim, às vezes são tão densos que eles não têm nem o direito de estar ligado a um ser humano, por mais esquisito que seja o ser humano, então ele se liga aos animais, para daí ali então ser resgatado. E como é que vai ser resgatado? Aí entra o ser humano na interação com o animal. Opa, tá, mas antes já entramos aqui, mas um Então, pouquinho, às um vezes, quando esclarecimento você está olhando prévio. um animal, né, de maneira geral, independente se é o teu animal doméstico ou se é um animal que você está vendo por um filme, no zoológico, que seja, você está contemplando o karma da tua raça. É bem assim. Tá, mas quando você disse agora há pouco que o que tem o mal da humanidade, digamos assim, ele é somatizado no animal, Uhum. esse tipo, já que é o mal na nossa concepção assim de Sim, o mal, mal humano, esse mal vai influenciar na índole do animal? Não, porque Ele se vai for... ser mais agressivo ou menos agressivo, mais Não, carinhoso ou menos mas aí carinhoso? Como é que é a isso? questão do instinto, É, né? do instinto, Dependendo do exatamente. que é Como é que vai ser isso aí? dependendo do que é gerado, do que há que ser sublimado, né? Isso vai estar ligado daí à alma, né, de uma hiena ou à alma de um gato, de um cão. Eles têm características Lógico, diferentes? lógico. Têm características Por isso diferentes? são seres assim. Quanto mais evoluído, né, é o instinto, né, mais evoluído é o animal. Então você não pode comparar Vamos dar hoje uma ideia assim um cão pastor com uma hiena, Tá. né, ou uma arara com um corvo, Ok. entende? Essa que é a Não é só por causa diferenciação. da beleza física que nós estamos Não, vendo ali. não. Tem, você tá... Os corvos são seres gerados já na Lemúria e que tem a Ok. ver com essa questão do trato da morte, né? Os urubus Sim, são eles seres são aves de mau agouro, inclusive, essas coisas que chamam perfeitamente. assim, Os né? urubus, né? Eles são seres que foram criados artificialmente na época da Atlântida. Ah, é? Aham, não tiveram. E eles são nossos lixeiros naturais, eles têm um Sim, serviço e fantástico para a eles humanidade aqui, né? e eles lidam no interregno ali entre o visível e o invisível, todos esses seres, né? Olha, O anu, o corvo, o urubu, essas coisas assim. tá. Por isso que eu te falo assim, é que É muito interessante isso aqui. a gente olha a vida, né, assim, o mundo como um todo, e não tem ideia do que acontece, né, assim, Por isso que é bom a gente tão tocar nesses lindamente assuntos, que a gente dá complexo, vida a eles, como você falou, né? Quando a gente tão troca, a gente lindamente traz ele à tona. complexo é a existência, sabe? E totalmente entrelaçado. E aí, o que acontece? Por exemplo, assim, essa questão do afeto ao animal, né? Isso, esse que é o Então, X da quando questão. você tem um cachorro em casa, né? Um cachorro como é que fala? De estimação. Isso. Um animal de estimação. Esse animal de estimação, ele tem em si uma coisa básica que é o instinto. O que é o instinto? É a alma que o compõe, né? E aí, então, o instinto do cão pastor aqui no Brasil é o instinto do cão pastor na Alemanha, não interessa onde seja, o instinto do cão é o instinto do cão, né? Da mesma forma, assim, tem aquela brincadeira do sapo e do escorpião, né? Que o escorpião pede para o sapo atravessar no rio, né? Isso. E Chega no o fim, sapo fala assim: não, eu não vou te levar porque vai chegar na metade e você vai me picar e aí eu vou morrer e você também vai morrer. Aí o escorpião fala assim: mas por que eu iria fazer isso se isso não tem lógica? Né? Aí eu sei que eu vou me afogar. O sapo diz assim: não, tudo bem, né? Então sobe aí que eu vou te levar. Chega na metade, o o escorpião escorpião pica manda o brasa. sapo, né? E os dois estão morrendo afogados. E o sapo diz assim, e o sapo envenenado, o escorpião E afogado. aí, meu? Pois é, por quê? Esse sim, é da É o minha meu índole, instinto, é é a o minha meu índole. instinto. E essa é a parte imutável. Então, por isso, assim, você pode ter um leão de estimação em casa. Ele sempre vai ser um leão e um Estamos dia cheios de ele pode exemplos vir, exatamente exatamente. isso. Essa que é a questão. E aí, quando o animal doméstico assim, é o cão, né? E então aí tem o cachorro que você chega em casa, ele vem fazer festa para você, e ele brinca contigo, ele vem e come bala com você e não sei o que e tal. E você tem aquela empatia, você carrega, trata aquele cão como se fosse assim, sabe, o teu filho, né? E aí vai na pet shop, compra roupinha, ração e leva no médico, Nossa não sei o Senhora. que e tal, assim, sabe? É mais bem tratado que uma criança, aquele cachorro. E aí eles falam assim, não, mas porque esse cachorro me compreende, ele devolve o amor que eu dou para ele. Não, o cachorro ele não devolve o amor que você dá para ele, porque o cachorro em si não tem amor. O que ele está devolvendo é o que você deu para ele. Então tem uma parte da alma, grupo,
né, do animal que você tem como animal de estimação, que ela é flexível e você está projetando nela aquilo que você sente por aquele bicho. Então, você dá para o teu animal, né, carinho, né, e afeto, né, e companheirismo, amizade, qualquer coisa que você queira, não sei lá como é que se trata do teu animal. Sim. E aquilo que está no animal, que você deu, é que vai interagir contigo. Então, o teu cão, ele é tão bom para você quanto você é com ele. Ele é tão amigo de você quanto você é para com ele. Por quê? Porque é a tua amizade que está sendo devolvida. É o teu afeto que está sendo devolvido. O cão em si não é nada. Aí fala assim, aí morreu o meu animal de estimação. Aí vem aquela questão, aquele peso, aquele sofrimento, aquele negócio assim. E aí, às vezes, me perguntam assim, para onde foi o meu animal de estimação? Me perguntaram várias vezes, quando morreu e não sei o quê, estava comigo há 15 anos. Esse não foi para lugar nenhum. A Alma Grupo, né, que tinha uma unidade evoluindo com você, ela teve um leve, pequeno aprendizado, e esse aprendizado é como você ir largar uma... E você acha que isso é necessário para a evolução da raça animal? Essa interação é aprendizado dessa raça? Sim, só que era sem conta, né? Assim, é só no final de um ciclo evolucional. Então, o que acontece? Assim, você tem um animal de estimação e você dá para ele a amizade, cuida, não sei o que e tal. É como você chegar com uma gota de corante e largar no oceano. Sim. Entende? Então, tudo que você deu para aquele animal, ele é uma gota de corante no oceano. Com o tempo, várias gotas tendem a dar uma tonalidade para o oceano, e aí então ele vai evoluir. Agora, aquele animal específico que você tinha, né, você sente porque ele morreu, é porque quem está sentindo que daquele animal morreu, o pêsame em você, é porque você gostava de brincar, você levava para passear, então você sentia prazer em brincar, prazer em passear, prazer em brincar dentro de casa, prazer em brincar de se esconder. Então, esses prazeres que você tem com aquele animal de estimação que é o teu amigo, esses prazeres é que te fazem sentir a dor da perda. Então, é verdade isso aqui, que o animal é o reflexo do dono dele? Perfeitamente. É verdadeiro isso? É visível e invisivelmente. Tá, mas e aí como é que entra? Então, você pode mudar o instinto do animal? Porque ele tem toda aquela história dele. Você acabou de dizer agora aqui, né, dona Sônia? Porque o instinto é a alma grupo, então só uma parte da alma, né? Que daí eu vou moldar, é que vai ter um leve aprendizado, mas no fundo, né? Independente de você pegar e botar um terno e botar o teu cachorro sentado na mesa para comer contigo, o instinto sempre vai ele prevalecer. Continua perfeitamente, porque ele é o que é, ele é um cachorro. Não tem, e não existe como um único cachorro, né, se transformar em alguma coisa. Não, o conjunto deles, né, daquela raça específica, dependendo do que seja, ou o conjunto de todos os seres, é que daí então vai dar um passo evolucional e passar a existir no reino seguinte. Existe assim, o que eu fiz de chamada no meu programa aqui, de que os animais sugam energia humana? Não é que sugam, Grego. É que assim, é que o que você coloca no animal é que precisa ser alimentado. Interessante, vamos lá. Então, se você coloca assim, você vai no trabalho e fica frustrado, briga, não sei o que tal, e chega em casa e fala assim, não, eu vou brincar com o meu animal porque daí eu me sinto mais aliviado. Né? Não é que você vai se sentir mais aliviado porque ele vai te dar um retorno, né? É que você está dando aquela encrenca toda do dia, né, para o teu animal, e essa encrenca do dia que você passou para o teu animal, você compartilhou com ele, ela tende a ser alimentada. E amanhã, quando você chegar bem, a encrenca do dia anterior ainda está ali para se alimentar. E aí ela Entendo perfeitamente. O animal, ele é um repositório, né? Você coloca ali todas as suas aspirações, suas emoções, seus desejos, suas frustrações, e aí você se desilude com os seres humanos, mas fala assim, não, o meu cachorro não vai me magoar. Claro que ele não vai te magoar, porque ele não tem sistema cérebro-espinhal, né? Funciona no neurovegetativo, por instinto. E o que tem no cão, né, é o que você tem. O que tem no bicho de estimação da família? É o conjunto das dores e amores da família. Muito interessante. Entende? Sabe que eu vejo, parece que não tem nada a ver, mas tem uma relação assim com o comportamento sexual humano, não é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Puxa vida, veio da mesma forma que você faz, exatamente a mesma coisa. Exatamente. Sim. O conjunto de interações, de contatos é que vai te moldando, e você é o somatório. Então, o que é o cão? Ele é o somatório, né? Agora, uma coisa assim, se você tem capacidade... Você pode se vampirizar realmente, né? Perfeito. Aquilo que você é incrível, mesmo. você mesmo. Você mesmo. Então,
Tá, então não deixa de ser verdade aquilo lá, mas O animal em si, não. Não, você que é o autor daquela sua Sim, sim, porque vampirização vampirização. é porque o animal em si, a alma grupo em si, ela se alimenta só do vital, então ela não tem, assim, a consciência de, porque ela não tem um conglomerado astral específico que vai se alimentar de, entende? É sempre, é você que determina, e é como assim que se fala que o vampiro não entra na tua casa a não ser que você convide. Então, chegou alguém em casa, você abre a porta, né? E a pessoa ficou parada, né? É porque há uma barreira na porta de casa. Falei isso hoje de manhã ainda. Há uma barreira na porta de isso casa. que E aí, impede, né? sim, e aí você fala assim, pode entrar. Faltam 9 minutos. Pode entrar. Aí você autoriza, né? No caso do animal, a mesma coisa. O que você colocar lá depois vai ter retorno, sabe? Não tem outra maneira. Então, mas só queria dizer, sim. Vai lá. É impossível que daí você consiga amar mais um animal do que um ser humano, porque quem diz que ama mais um animal que um ser humano é porque é o seguinte, colocou algumas como é que fica isso? Se é projeto dele mesmo, como é que ele dá uma afirmação dessa? Não, a pessoa faz o quê? Não, a pessoa faz assim, a pessoa coloca as emoções, né, no animal de estimação, cria um mundo próprio de interação dela com ela mesma, né, e aí sabe que o animal não vai magoar, porque ela própria não vai se magoar. Entende? E aí, quando está irritada, ela vai dar um caldo no animal de estimação. Um animal pode ser terapia para alguém? Existe essa coisa de ser uma terapia? Não, e o fato de você falar com alguém que não te responde nada e só te... Não, porque você vai estar conversando com você mesmo. Você vai estar assim, eu cheguei estressado, eu vou me acalmar brincando com o gato. Não, vou estar brincando comigo mesmo, porque assim, o gato, quando eu vou brincar de esconder com ele, né? Aí ele está brincando, porque daí ele tem um aprendizado de brincar de esconder, porque eu brinquei de esconder com ele. Mas se ela não tem... Isso aqui que nós estamos falando hoje, a partir de hoje todo mundo vai ter consciência disso, né? Espera, mas enquanto você não tem, você não sabe o que você está fazendo com o animal. E por isso que ele morre lá, você deprime, você não sei o quê. É uma coisa assim, é que daí quando você faz isso, quando morre o animal e você entra em depressão porque morreu o animal, você está retirando da alma grupo o pouco que você tem ensinado. Tá. Entende? Porque daí você passa a agregar para aquele evento. A pessoa não sabia sobre esse ponto de vista. Você passa a agregar para aquele evento da convivência tua com aquele ser daquela alma grupo do reino animal, né? Dor, perda, memória ruim, sofrimento e tal, e vai e empalha o bicho. Obviamente que é errado. Como é isso? Empalhar o bicho? Óbvio e aí, o que a Blavatsky fez? O que ela fez? É errado. Então dona Helena Blavatsky... Mas a HPB precisava tomar alguns procedimentos para se manter com os pés no chão. Você tem razão. Entende? Isso aqui seria uma forma? Muito provavelmente, porque... Um fio terra, vamos dizer? Muito provavelmente, porque você, quando você vai empalhar o animal, você está mantendo, né, aquela imagem morta ali, mas você mantém atrelado, ancorado ali naquilo, todas as tuas memórias. Você cria um ser no astral, né, ancorado, é como se você mumificasse o corpo e a alma daquele animal para te servir. Você impede que aquele ser, né, se dilua, vai fazer parte dele, só para tua própria benesse, porque não vou sentir muito a saudade do meu animal, porque ele está empalhado ali. Que é isso? Isso é egoísmo. Mas como é que me explica esse ancoramento aí da Blavatsky? Que era Blavatsky era uma cabeça, todo mundo sabe da Blavatsky. É um ser específico. Específico. Então às vezes eu sei, já entendi dessa coisa, se eu preciso de alguma coisa para botar os pés no chão, como dizem e tal. O que seriam esses animais empalhados aí? Explica melhor aqui para manter a Blavatsky eu não sei qual é a origem deles, né? Se ela ganhou, se... tem isso, não especifica também. Daí tem que saber a origem. Quando o caçador vai e mata, quando o caçador vai e mata um animal e traz e empalha, daí ali ele está mumificando e trazendo para dentro da casa dele, né? Uma história de dor do animal, de transtorno, de pseudo-vitória dele. Então, aquilo fica mesmo, né? Não interessa, aquilo é como um mausoléu. Na pior, sabe? Está impresso naquilo lá que está para sempre. Está vivo, toda vez que olhar, vai relembrar da maneira como matou e vai estar vivificando a morte daquele ser, né? Então, quem acha que ele consegue amar mais um animal do que amar um ser humano, é porque, na verdade, se fechou em um mundo muito próprio, onde está amando o reflexo de si mesmo. A evolução é muito complexa. Então, assim, é melhor você amar menos um ser humano do que amar 100% o animal. Respeite o animal, é um ser em evolução que está sob teus cuidados, né? Mas não todos. Agora, para você ter condição de amar
10% um ser humano, um animal, você tem que ter aprendido a amar pelo menos 20% um ser humano. Ah, mas aí tem Porque razão. senão é fuga. Você não vai amar, não vai interagir com o ser humano, porque o ser humano pode te ferir, ou te magoar, ou te iludir, ou te... Como é que é o termo? Não sei, agora não lembrei. Iludir e desiludir. Então, você pode ficar desiludido. Então, você prefere pegar e se fechar, né, com um animal em um sistema fechado, né? Porque daí você sabe que daí ele não vai te enganar, nem te iludir, nem nada. Por quê? Porque o que você colocou lá é você mesmo, é você interagindo com você mesmo. Aí isso nos remete à época da Lemúria, onde cada um gerava a si mesmo. A Sim, evolução sim, sim. iria demorar Imagino. centenas de milhões de anos. Aí o processo evolucional foi o seguinte: não, vamos separar em duas gênesis, né? O que se conceitua como masculino e feminino, para que daí então dois seres gerem um e se misturem para que tenha existam atalhos evolucionários. A vida é isso mesmo, é para você interagir e aprender. Agora, jamais você pode dedicar um amor, né, uma atenção maior para um reino que já passou, né, quando toda a história é real, toda a vitória daquele reino está naquele ser que você renega. Então, assim, não, você cuida 100% desse teu cão como se fosse, né, assim, um príncipe dentro de casa, né? Mas quando você está passando na rua e tem uma criança pedindo pão, você vai para a calçada isso aí. seguinte, carregando teu cachorro no colo. Ou então você está andando na rua, você leva, né, um saquinho e o teu cachorrinho vai e faz totes na rua, você vai e sem nojo nenhum você pega e embrulha e carrega o totes dele para daí você ir passear, mas daí se passar uma criança e te pedir um dinheiro, você vai entregar pela ponta do dedo para estar com nojo, porque ela está com a mãozinha suja. Que mundo, Isso que a gente chama que atenção. mundo, que mundo a gente vive, não é assim. Temos 3 minutinhos aqui e eu quero esses 3 minutinhos. A origem, onde eu me fundamentei, eu tenho um material da SBE, Sociedade Brasileira de Obiose, e foi de lá que eu peguei esse texto, de um material que eu tinha, e diz que o lugar do animal não proibiu de você ter animal em casa, mas foi bem claro a instrução de que o lugar de animal é no quintal. E não dentro da sua cama, dentro da sua casa, em cima da sua cadeira, isso aqui. Porque O que isso quis dizer com isso procede, aqui, assim, hoje como Jorge? todo mundo vive empoleirado em apartamento, fica difícil, né? Mas é que assim, quando você... Quer dizer, deu cada um no seu lugar, Então, deu a entender isso. Então, assim, uma vez tinha um peixe em casa, um beta, aquele Sim, peixinho que não faz nada, ele só nasce e morre e não faz nada. E aí ficava num canto do balcão, lá assim, num aquário pequenininho, né? E eu nunca liguei pro peixe porque eu não queria me envolver com nada, com bicho nenhum, com coisa nenhuma, né? Mas aí, um final de semana, o peixe ficou doente e aí ele começou a ficar de barriga para cima. Isso, é a hora que ele vai O embora. peixe vai morrer. Daí, então, eu passei uma noite cuidando do peixe e botei antibiótico na água para o bicho ver se não morrer. Um negócio assim, completamente inútil, né? Mas foi uma experiência, que deu o seguinte, aí o peixe morreu. Aí foi fora o peixe, a água, o aquário, tudo. E daí, quando alguém pergunta em casa para mim, onde é que está tal coisa? Eu digo assim, está ali no canto do peixe. Então, até hoje, então, sei lá, 10 anos, exatamente, a imagem do peixinho de barriga para cima, né, ainda está viva ali naquele canto, e eu digo assim, ó, tá lá no canto do peixe. Todo mundo sabe que é um cantinho, daí ficava no balcão da sala, esse tipo de coisa assim. Então, a perpetuação da interação com o animal é a gente que produz. Agora, assim, quando você vai, né, a gente está conversando, o que você expirou de oxigênio, eu inspirei. A molécula, né, de gás carbônico que saiu agora do teu organismo, há poucos instantes estava alimentando o teu cérebro. Sim, né? sim, E aí traz, então, todo o teu histórico de vida visível e invisível. Então, depois de uma hora junto, eu sou você. Com o animal, a mesma coisa. Pega o cachorrinho, beija no focinho, respira o cachorrinho. Então, você está respirando alma grupo do cachorrinho, né? E mais o que você colocou nele. Então, animal é animal, gente é gente. Tem que gostar dos dois, cada um na sua hora. Perfeito, bingo. Eu acho que o propósito do tema foi feito. Um tema... Que era exatamente deixar um esclarecimento que foi dado e as pessoas vão pensar agora nisso que foi falado. Vão poder assistir logo mais pelo YouTube. Amar todos indistintamente, mas cada coisa no seu lugar. Compreender onde nós estamos inseridos e não fugir da vida. É isso não aí. Fugir da vida, não pode. Então tá bom, gente. Obrigado, Jorge, mais uma vez, meu prazer querido amigo e irmão, né? Um abraço a você. E para vocês, o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço a todos, feliz sempre, boa vida e vivam como que vocês são, seres humanos. Fiquem em paz.